Agora a gente pode obter, né, duas coisas, né, a impedância do transformador de quarto de onda e a tensão V2E em função de V0. Tá? Então a impedância de entrada vista a partir da porta 2, né, do transformador de quarto de onda vai ser ZEin igual a Z quadrado sobre 2. Tá? Como é que a gente pode ver isso? Então, ZEin é a impedância, para o modo par, né, a impedância de entrada vista da porta 2. Ela é a impedância vista daqui. Tá? Então, ZEin é a impedância vista a partir daqui, né, na porta 2, olhando para o transformador de quarto de onda, tá? Impedância de entrada vista por aqui. A gente viu, né, que a impedância característica do transformador de quarto de onda, ela vai ser, né, aquelas equações lá do transformador de quarto de onda, a raiz quadrada da impedância de entrada vista em cada uma das suas pontas. Né? Na porta 1, você está enxergando uma impedância de entrada, olhando para cá, igual a 2, né? Normalizado, então só 2, nem 2 ohms. Na porta 2, você vai estar enxergando a impedância de entrada, porque esse cara aqui está casado, ZIN. Então, ZIN, né? A impedância de entrada do modo par, ZIE, na verdade. Tá? Disso daqui, né, você vê que Z ao quadrado é igual a 2ZIE, e portanto, né, ZIE é igual a Z quadrado, que é a impedância característica do transformador de quarto de onda ao quadrado, sobre 2. Isso é aquela equação do slide seguinte. Então, ZIE igual a Z quadrado sobre 2. Você obtém dessa forma, da equação da impedância característica do transformador de quarto de onda para ele ter, né, as duas portas casadas. As duas pontas dele casadas. Isolando de novo, né, o Z aqui, né, passo 2 para lá e tomando a raiz quadrada, que é a equação já do slide anterior a gente tinha colocado, você tem isso aqui. A impedância característica do transformador de quarto de onda é a raiz quadrada, né, da impedância característica na entrada da porta 1, que é 2, vezes a impedância de entrada na porta 2, ZIE, que a gente acabou de deduzir. Tá claro? Para que esteja casado com a porta 2, né, o divisor de Wilkinson, ZIE tem que ser igual a 1. O que isso quer dizer? Você tem uma impedância característica enxergada aqui na porta 2, que é 1. Então você quer que a impedância de entrada aqui, né, olhando para a porta 2, também seja 1. Porque, de novo, né, aquela velha ideia, você tem uma linha de transmissão, tá, com uma carga. Se a impedância da carga for igual à impedância característica da linha de transmissão, as duas coisas estão casadas. A mesma coisa aplica para cá. Se você olhando aqui para a esquerda, se enxergar uma impedância que é igual a 1, que é isso aqui, lembrando que a impedância está um resistor aqui nesse modelo equivalente, mas é a impedância da linha que está alimentando a porta 2. Então ela vai estar casada. Não vai haver, se essa onda aqui que vai incidir na porta 2, né, vai ser totalmente transmitido e nada vai ser refletido de volta para o gerador aqui. Tá claro? Se ZIN for igual a 1. Então é desejável que a porta 2 esteja casada, isso implica ZIN igual a 1. Então, fazendo ZIN igual a 1 nessa equação aqui, você obtém que a impedância característica normalizada do transformador de quarto de onda, esse cara aqui vai ser simplesmente raiz de 2, porque ZIE, né, é igual a 1. Então, raiz de 2. Isso é a impedância característica normalizada, que é dividida por Z0. Para obter o valor de fato, você pega isso aqui e multiplica por Z0. Aí você vê o que eu falei, né? Para que a porta 2 esteja casada, a impedância característica do transformador de quarto de onda vai ser raiz de 2 vezes Z0. Beleza. Então, já um dos parâmetros nós já deduzimos aqui, o que a gente queria fazer. A tensão na porta de entrada, né, do transformador de quarto de onda na porta 2, tá? Pode ser obtida a partir da tensão do gerador usando simplesmente o conceito de divisor resistivo ou divisor de tensão. E ela vai ser V2E igual ZIE sobre ZIE mais 1 vezes VG2. Então o que a gente está vendo aqui? Né? Que é V2E? Essa tensão aqui, né? A gente pode pegar esse circuito aqui, eu vou desenhar aqui mesmo, tá?
e substituir, né, o gerador permanece aqui, 2V0 de amplitude. Você tem aqui, né, a impedância, que é a impedância característica da linha de transmissão normalizada igual a 1. E você está vendo aqui uma impedância que vai ser igual a essa impedância de entrada aqui. Esse cara aqui você pode ignorar, né? Porque isso aqui é um circuito aberto, R2 aqui você pode ignorar. Então você só vai restar aqui se você ignorar isso aqui, porque nenhuma corrente vai fluir aqui por esse caminho, né, vindo para baixo e passando por R sobre 2. Tá? Então esse cara aqui você pode ignorar. Vou apagar aqui, mas você pode ignorar. Então só a impedância enxergada por essa ponta aqui, né, que vai existir aqui. E ela é, a gente acabou de calcular, a impedância de entrada Z in E. Então o circuito equivalente vai ter aqui, né, uma impedância igual a Z in E. Faz sentido que seja isso aqui? Porque é a impedância que vai ser enxergada e você pode, né, não, só vai fluir corrente nesse sentido aqui, não vai fluir corrente nesse sentido aqui. Isso aqui é um circuito aberto, isso aqui é um aberto, está tudo em aberto, então você ignora essa resistência R sobre 2 e só vai enxergar essa impedância Z em E, beleza? E você quer calcular a tensão nesse nó aqui, que é V2E, tá? Divisor resistivo, né? A tensão aqui, você tem essa tensão do gerador, 2V0, então se você pegar 2V0 vezes Z em E sobre Z em E mais 1, né? Você vai ter a tensão V2E, tá? Então é o que está escrito aqui, exatamente o que está escrito aqui, VG2 vezes Z em E sobre Z em E mais 1, porque é o divisor resistivo, justamente nesse termo entre parênteses aqui, vai te dar o V2E. Lembrando que a gente, né, quer que esteja casado, então a gente quer que Z em E seja 1, então esse cara aqui a gente vai substituir por 1, então você tem 1 sobre 1 mais 1, 1 meio de VG2, que é 2V0, 1 meio de 2 vai dar o próprio V0. Portanto, Z2E igual a V0. Então não é à toa que se escolheu um gerador com amplitude 2V0, porque daí nesse caso a tensão na entrada da porta 2 é V0. Tá? V2E a gente acabou de calcular como sendo V0, então a tensão nesse ponto aqui vai ser V0, vamos guardar esse dado aqui, tá? Da V0. Então a gente acabou de calcular que a tensão nesse nó aqui na entrada da porta 2 é V0, tá? Só para recapitular, e que isso daqui, né, a impedância característica do transformador de quarto de onda, ela é raiz de 2 normalizada ou raiz de 2 vezes Z0, o valor real dela. Tá? Então seguindo, considerando que a porta 1 está em x igual a 0, né, a porta 1 aqui está em x igual a 0 e a porta 2 está em x igual a menos lambda sobre 4, por que isso? Né? Porque x igual a 0 e x igual a menos lambda sobre 4. Porque o comprimento do transformador de quarto de onda é lambda sobre quarto. Transformador de quarto de onda. Fazendo dessa forma, a gente está orientando o eixo x, poderia dar qualquer nome de eixo aqui, né, Z ou o que seja, da direita para a esquerda, que não é tão usual, mas, né, a gente pode fazer isso sem problemas. O comprimento do transformador é lambda sobre 4, então isso sendo satisfeito, não tem problema onde a gente coloca a referência. E como a gente orienta o eixo aqui, então, como a gente está olhando da direita para a esquerda, é isso que a gente está vendo. E aí, ok, considerando isso, a gente pode escrever a tensão ao longo de x, né, esse é o eixo x, da seguinte forma, né, como a soma de uma onda progressiva se propagando no sentido positivo de x, mais uma onda regressiva, né, V mais vezes gama vezes e elevado a jkx, se propagando no sentido negativo de x. Isso é equivalente, né, vamos virar o eixo x para cá, né, a isso daqui. O eixo x está aqui, x igual a 0 está aqui, x igual a menos lambda sobre 4 está aqui, né. Você tem uma linha de transmissão, porque o transformador de quarto de onda é uma linha de transmissão com impedância Z, onde uma ponta está em menos lambda sobre 4, a outra ponta está em 0,
tá? Eu virei o sentido, né? O que era direita virou esquerda e vice-versa, tudo bem? Você tem essa linha de transmissão e você vai ter ondas propagantes aqui, então você pode ter uma onda se propagando no sentido positivo de x, tá? A amplitude dessa onda está sendo chamada aqui de V+, e a onda em si vai ser V mais E elevado a menos J kx, x, como a gente já exatamente como a gente viu anteriormente, e além disso você vai ter, né, você pode ter, se houver reflexões, ou dependendo que porta foi excitada, se for a porta 2 ou a porta 1, uma onda contrapropagante, né, ou se propagando no sentido negativo de x. Essa onda vai ser, né, a gente poderia chamar de V menos E elevado a JKXX, onde o expoente com sinal positivo, para representar que a onda está se propagando no sentido negativo de x aqui. E seria isso, né? Você representaria fatorialmente essa onda regressiva aqui dessa forma. Agora, se a gente lembrar que o coeficiente de reflexão, o gama, ele é igual a V menos sobre V mais, por definição, você pode pegar disso aqui e escrever que V menos é igual a gama vezes V mais. Tá claro? Isso que foi feito aqui, o segundo termo, onde você teria, né, V menos E elevado a JKXX aqui, a gente pode substituir o V menos por gama vezes V mais. O V mais está colocado em evidência aqui, sem problemas, o gama permaneceu aqui dentro e a gente verifica essa expressão aqui. Tá? Só escreveu a tensão como uma soma de ondas de tensão se propagando, né, num sentido e no outro sentido, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Tá? Em x igual a zero, como a gente quer calcular a tensão, agora já calculamos V2E, agora a gente quer calcular na entrada da porta 1 V1E para o modo par, né? A gente só substitui x igual a zero nessa expressão aqui. Faz x no expoente igual a zero, né? E elevado a zero dá 1. Então você vai ter V de x igual a zero, ou V de zero, igual a V mais, né, que é a amplitude, vezes entre parênteses. Esse termo, E elevado a zero, vai dar 1. Gama vezes 1 vai dar gama. Então você tem isso. E isso vai ter que ser a tensão V em zero, a tensão nesse ponto aqui, ela tem que ser igual a V1E, por definição. A gente está chamando, né, a tensão nesse ponto aí de V1E, então isso aqui vai ser V1E. Então, na entrada da porta 2 aqui, a gente já calculou a tensão e ela deu V0. Tá? No penúltimo slide aí, V0. Então, que a gente chamou de V2E e deu V0. A gente acabou de obter uma expressão aqui para V1E, mas agora a gente pode obter, né, já que a gente escreveu a onda como uma soma de uma onda se propagando no sentido positivo de x e outra onda se propagando no sentido negativo de x, né, a gente pode escrever a expressão para a tensão aqui nesse ponto. A gente acabou de escrever a expressão nesse ponto em x igual a zero. Então, em x igual a menos lambda sobre 4, que é na entrada da porta 2 aqui, tá? Você vai ter V2E, porque a gente chamou a tensão nesse ponto de V2E, igual a V de x igual a menos lambda sobre 4. V de x igual a menos lambda sobre 4. Que a gente obtém, se a gente pegar a equação do slide anterior, essa equação aqui, e substituir x no lugar de 0, né, por menos lambda sobre 4. Beleza? Então, é o que foi feito aqui. Tá? Você tem V mais vezes esse termo aqui entre colchetes. Tá? Onde tinha x na expressão anterior, aqui a gente substituiu por menos lambda sobre 4. O que vai acontecer quando a gente fizer isso? Né? O kx é o k, tá, pessoal? É uma linha de transmissão, a gente chamou o eixo de eixo x, poderia ser o eixo z, não importa. O kx é o k, e a gente sabe que o k, para uma linha sem perdas, é igual ao beta, que por sua vez é 2π sobre lambda. X é menos lambda sobre 4. Então isso aqui fica multiplicado por menos lambda sobre 4. Então isso simplifica e você pode inclusive cortar o lambda. E 2 sobre 4 é 1 meio, então isso aqui vai ser π sobre 2. Claro, então o expoente aqui vai ser menos j, opa, tem um sinal de menos aqui, então menos π sobre 2, tá? Então se tem menos π sobre 2, menos com menos dá mais, isso aqui vai ser e elevado a mais, né?
jπ sobre 2 elevado a jπ sobre 2 é igual a j. Tá? Então você vai ter j vezes v mais o primeiro termo, então por isso que aparece um j aqui, né? V mais está em evidência aqui, continua lá, vezes 1 mesmo, né? Porque essa exponencial aqui se tornou j, com sinal positivo. Essa segunda aqui, você tem que esse termo aqui vai dar, né, kx vezes menos lambda sobre 4, que a gente acabou de calcular. Opa, tira isso aqui, né? O kx está aqui só. Kx é só esse cara aqui. Isso aqui é kx vezes o menos lambda sobre 4. Então, kx vezes menos lambda sobre 4 vai dar menos π sobre 2. Então, vai ficar com sinal negativo aqui agora, porque vai restar um sinal negativo desse produto desse cara por esse cara aqui. Você vai ter menos j π sobre 2 elevado a menos j π sobre, π sobre 2, em cima a mesma coisa, π sobre 2, vai dar menos j. Ok? Então, por isso que aparece esse sinal de menos aqui, e o j já está lá em evidência do primeiro termo, então, menos j vezes o gama que estava aqui. Então, essa expressão aqui, tá? A gente acabou de obter essa expressão aqui, substituindo o x por menos lambda sobre 4, é só isso que foi feito, né? Mas a gente já viu que essa tensão que a gente acabou de calcular, o V2E, é V0, quando a gente usou o divisor resistivo, o divisor de tensão lá no começo. Então, portanto, a gente pode pegar esse termo aqui, né, e igualar, fazer ele igual a V0, que é o que está aqui. Tá reproduzido igualado a V0, e aí, agora, né, isolar o V mais aqui. Então, passa o J vezes 1 menos gama dividindo, né, J no denominador igual a menos J no numerador, não é isso? Pode multiplicar e dividir por J, e daí esse sinal de menos a gente pode eliminar se a gente inverter aqui, né, no denominador, ou tomar o negativo do denominador, e vai ficar, portanto, gama menos 1. Então você tem J vezes V0 sobre gama menos 1, tá? É igual ao V mais. Então, aqui, essa equação aqui é o que importa. A gente acabou de calcular a amplitude da onda de tensão progressiva, né, se propagando nesse sentido aqui, no sentido positivo de x, em função de V0, tá, e de gama. Tendo V+, a gente pode calcular o V1E. Como é que a gente pode fazer isso, né, que é a tensão nesse ponto aqui. O V1E, a gente viu que ele é V vezes 1 mais gama. Né, 2 slides atrás, vamos voltar lá, quando a gente pegou essa expressão aqui e viu que em x igual a 0 nesse ponto aqui, né, a gente substitui x igual a 0 e você tem que V de 0, que é o V1E, é V mais vezes 1 mais gama. Essa expressão aqui está reproduzida lá. V1E igual a V mais vezes 1 mais gama, a gente acabou de calcular o V mais, a gente pode substituí-lo aqui. O V mais deu J vezes V0 sobre gama menos 1. Então, substituindo, né, fazendo isso vezes 1 mais gama, a gente obtém essa expressão. Tá? Agora a gente pode obter o gama e substituir por fim aqui, né, para deixar uma expressão só em função de V0. Como é que a gente pode fazer isso, né? Vamos lembrar que aqui a gente considerou que o eixo x está para cá, x igual a 0 estava aqui justamente na entrada da porta 1, tá? V1E, a tensão nesse ponto aqui em x igual a 0, então o eixo x está para cá. O que a gente tem aqui, né, eu vou redesenhar aqui do outro lado, é uma linha de transmissão, que esse transformador de lambda sobre 4 é uma linha de transmissão com impedância Z, que a gente acabou de, né, para garantir que a porta 2 estivesse casada, a gente calculou que era raiz de 2, beleza. Desembocando aqui, né, numa carga, que carga é essa, né? 2, né? Adimensional, 2. Então, Z igual a raiz de 2, tudo está adimensional aqui, né, numa carga 2. Então, o que a gente tem aqui, né? Esse cara aqui é ZL, tá? Ou seja, isso aqui é a carga enxergada aqui na ponta, né, do lado esquerdo dessa linha de transmissão aqui, com impedância raiz de 2. E Z é igual ao Z0.
Como é que a gente calcula o coeficiente de reflexão aqui? A gente já viu isso, né? O gama ou gama L vai ser igual a ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. De fato, isso é uma expressão importante, né? Então, nesse caso, substituindo, ZL é 2. Você vai ter isso aqui, vai ser 2 menos Z0, que é raiz de 2, sobre ZL mais Z0, 2 mais raiz de 2. Tá? Isso que foi feito aqui. Então, 2 menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2, tá? O coeficiente de reflexão gama enxergado a partir da porta 1, né? Aqui nesse ponto, tá? Aqui nesse ponto. Olhando para a esquerda, tá? Onde você tem impedância normalizada da carga ZL igual a 2, vai ser isso pelo que a gente acabou de argumentar, que se você multiplicar e dividir por 2 menos raiz de 2, você vai verificar que vai ser igual a isso aqui. Tá? Estão simplificando isso aqui, né? 3 menos 2 raiz de 2. 3 menos 2 raiz de 2 é igual ao gama. Então, agora a gente pega esse gama e substitui aqui e aqui. Né? 1 mais gama vai dar 1 mais isso daqui, vai dar 4 menos 2 raiz de 2. Gama menos 1 é isso daqui menos 1, vai dar 2 menos 2 raiz de 2. Então, exatamente o que a gente tem nessa expressão aqui, substituindo esse gama que a gente acabou de calcular, né, aqui e aqui, você vai ter no numerador 4 menos 2 raiz de 2 e no denominador 2 menos 2 raiz de 2. Né? Só substituindo gama igual a 3 menos 2 raiz de 2 aqui. De novo, né, você vê que isso mais 1 dá 4 menos 2 raiz de 2. Isso menos 1 vai dar, né, 3 menos 1, 2, menos 2 raiz de 2, que dá isso daqui. E aí você pode fazer a mesma coisa que eu acabei de comentar, né, multiplicar e dividir por 2 mais 2 raiz de 2, tal, manipular isso aqui. E você vai ver que a tensão na entrada da porta 1, aqui, para o modo par, para uma excitação par, que, né, considerando isso que a gente mencionou, tal, vai dar menos JV0 vezes raiz de 2, tá? Simplificando essa expressão. Então, V1E é igual a menos JV0 raiz de 2. Já havíamos, a tensão exatamente nesse ponto, na entrada da porta 1. Já havíamos calculado na entrada da porta 2, né, V2E, que era simplesmente V0. Então, nós temos as tensões aqui na entrada da porta 1 e na porta 2, tá bom, pessoal?